Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem aí nos estudos? Então, hoje eu vou gravar um vídeo do nosso novo conteúdo, né, que a gente vai ver a partir de agora, que é ecologia. Então, a gente vai sair bastante agora dos conteúdos que a gente estava vendo. Era uma parte mais molecular. Lógico que a gente vai rever algumas coisas, tá? Vocês vão ver que não vai sumir totalmente. Mas o foco vai ser muito maior agora na parte ecológica da coisa, tá bom? A primeira coisa que eu queria mostrar então para vocês é o livro que a gente vai usar, tá? Infelizmente no livro de vocês não tem o conteúdo que a gente vai falar, então eu deixei um livro disponível na semana 6 e na semana 7, tá? Tem o livro, na semana 7 tem dentro da atividade, tá? Exercício. Aqui dentro dessa atividade, onde vai estar anexado esse vídeo, além do YouTube, tá? Lá na atividade, eu já separei a parte do livro. Olha que professora bacana. Já separei a parte do livro que fala a parte que a gente precisa estudar agora, tá? E eu vou, conforme a gente vai tendo as aulas, eu vou anexando o resto, tá? Hum. Observem aí, então, que é um livro bem ilustrado, bem bonitinho. Não deixem de consultar ele quando vocês precisarem. É um livro, não é um livro maçante, não é um livro difícil de entender. E tem os temas que eu vou falar hoje nessa aula, que é as teias e as redes alimentares e as pirâmides, tá? Deixa eu ver. É isso aí, tá? Para isso, então, eu vou usar aqui, deixa eu mudar os slides, que eu também passei para vocês. Ok, não, aqui é o exercício de vocês. Só um minuto. Deixa outro. Pronto. Agora sim apareceu. Gente, eu vou passar então os slides. Os slides também estão anexados, tá? Na aula do dia da semana 6 e no exercício da semana 7. Mas eu vou dar uma geral, tá? Para vocês entenderem algumas coisas que são um pouquinho mais complicadas mesmo. Deixa eu ajeitar então aqui. Tu, 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 tu. Ai, gente, por que o vídeo tá ficando esquisito? Tá aqui. E aqui deixa eu botar minha carinha pro outro lado aqui. Gente, então, vocês podem ver aí que a primeira coisa que eu coloquei é sobre os níveis de organização dentro da ecologia. A gente tem vários níveis de organização. Então, a gente estava estudando mais ou menos essa parte aqui, tá? A parte mais pequenininha, né, da biologia, a parte mais molecular da biologia, tá? Mas olha só, a gente não tem só essa parte pequenininha da biologia. A gente tem tecido, depois da célula, né, que a gente vê organelas, moléculas também, células. Aí a gente vai pular aqui, a gente não vai ver tecidos, órgãos, por enquanto, sistemas, não, nenhum organismo. A gente vai ver agora a partir de populações. Então, o conjunto de seres vivos da mesma espécie a gente chama de população. Por exemplo, a população humana, né? Aqui, comunidade já seria o conjunto de várias populações. População humana e população de aves, tá? Aves marinhas, sei lá. Isso aqui eu vou passar rapidinho, que não é muito importante, não. Então, nós temos as populações, nós temos as comunidades, que é o conjunto de várias populações, nós temos os ecossistemas, que são o conjunto dessas populações junto com o ambiente, o meio ambiente onde eles estão. Então, o clima, o tempo, a umidade, tudo isso vai estar dentro da parte física do ecossistema. Tem a parte viva, digamos assim, do ecossistema e a parte não viva. E, por último, aí a gente tem a biosfera, que é o conjunto de tudo, né? Cadeias alimentares, então. Vocês vão ver aí nas cadeias alimentares que mais é que quem
se alimenta de quem? Só isso, cadeia alimentar. Então a gente forma uma cadeiazinha com todos os seres vivos que se alimentam uns dos outros. Então, se você reparar aí nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, o primeiro ser vivo sempre vai ser uma planta, tá? Por quê? Um vegetal, tá? Ou qualquer outro ser que seja autotrófico, tá? A gente vai falar o que que é isso. Já falamos, né? Mas vou falar de novo. O ser autotrófico, então, vai fazer fotossíntese, que a gente viu na última aula, vai fazer fotossíntese e vai produzir o próprio alimento, a própria glicose, tá? Depois que ele produziu a própria glicose e armazenou, vai ter outros seres vivos que vão se aproveitar disso, os herbívoros, tá? Então, os herbívoros vão se alimentar dessa planta. Então, ele vai pegar essa glicose que a planta produziu e socou e pega para ele, tá? Mas aí ele pegou para ele e vai lá o sapo e se alimenta desse gafanhoto. Então agora ele pegou aquela glicose, olha só, a glicose que era da planta passou para o gafanhoto que passou para o sapo. Aí o sapo alimentado pela cobra, né, é comido pela cobra, a cobra pega de novo esses nutrientes. E quando o gavião pega a cobra, o gavião pega os nutrientes de novo. Tá percebendo a transferência do que foi produzido lá pela planta por toda a cadeia alimentar? Tem mais um integrante na cadeia alimentar, que são os decompositores. Os decompositores são aqueles que vão quebrar as partículas dos seres vivos que morrem, tá? Então, assim, a planta morreu, quem vai consumir agora é os decompositores. O gafanhoto morreu, você vê que tem uma ligação de todos eles com os decompositores, porque quando eles morrem, né, eles todos vão ser decompostos por fungos e bactérias, tá? E aí, esses decompositores decompõem a matéria. E agora ela vai para onde? Essa matéria fica no solo, tá? Lembrando que esses micro-organismos, eles vão decompor, eles vão se alimentar, mas eles vão morrer. E todos os nutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios que eles dissolveram, digamos assim, vai ficar dissolvido lá na Terra. Quem vai se aproveitar mais disso agora são as plantas, tá? As plantas conseguem absorver agora esses nutrientes. São muito pequenininhos, né? Bem quebradinhos, bem simples. E ela consegue absorver de volta. Então, olha que interessante. O gavião, por exemplo, ele comeu, né, um ser vivo que comeu outro ser vivo e assim por diante, que se alimentou de uma planta. Então, tudo que passou pela cadeia alimentar começou por causa de uma planta, tá? Se uma planta sumir, se essa plantinha aí da cadeia, ela sumir, não tem como o gafanhoto se manter. Entende isso? Ele não consegue produzir o próprio alimento, ele não tem como se manter. Então ele morre de fome. E assim afeta toda a cadeia. Por isso que em biologia é tão importante a gente entender como funcionam as cadeias alimentares na natureza. Para a gente saber o que acontece quando há um desequilíbrio ecológico, por exemplo. Tá? Agora desmatou uma área. Se você desmatou uma área, provavelmente muitos gafanhotos agora vão passar fome. Não vai ter comida para todos eles. Então, uma parte da população, né, indivíduos da mesma espécie, uma parte da população vai morrer, tá? Então eles morrendo, diminuindo os gafanhotos, vai diminuir os sapos? Vai diminuir os sapos. Vai diminuir as cobras? Vai diminuir as cobras. Vai diminuir os gaviões? Vai diminuir os gaviões. Tudo bem? Outra coisa interessante, né, disso daí, é perceber que é um ciclo. Ele não é em linha reta, parece muito, eu sei, mas não é. Porque, na verdade, a planta passa os nutrientes por toda a cadeia alimentar aqui que vocês estão vendo. Aí, digamos que o gavião lá tá comendo, ninguém se alimenta dele, ele é um topo de cadeia que a gente chama, tá? Gente, eu tô falando bastante termo, se vocês tiverem dúvida, volta no vídeo, vê de novo o pedacinho que você ficou na dúvida, tá? Que realmente eu vou falar vários termos rapidinho, até para o vídeo não ficar grande. O gavião morreu, o topo de cadeia morreu. Se ele morreu, foi os nutrientes, então, para serem decompostos por bactérias e fungos especializados em decomposição. E aí,
Todos esses nutrientes que estavam no gavião não tinham vindo da planta? Da planta, passou, chegou no gavião. Agora o gavião morreu, voltou para a terra. Adivinha para onde voltam os nutrientes? Para a planta. Quando você morrer, né? Um dia vai morrer. Quando você morrer, mesmo você estando num caixão, vai começar a decomposição, tá? Então a decomposição vai tirar todos esses nutrientes que você adquiriu lá da sua alface, lá da sua beterraba, da sua carne, tá? Vai decompor tudo isso e vai voltar à terra para ficar disponível para as plantas. Tudo bem? Aqui, mais um exemplo de cadeia alimentar. Vocês veem agora que tem várias cadeias alimentares. Quando a gente tem várias cadeias alimentares, muda o nome. A gente chama de teia alimentar, porque começa a parecer uma teia de aranha, tá vendo? Porque na verdade a natureza não funciona como esse primeiro. Esse primeiro aqui é mais fácil para você entender, mas na realidade é assim, né? E as plantas, né, são chamadas então de produtores. São aqueles que vão produzir todos os nutrientes que vão passar pela cadeia alimentar. Zebra não produz, inseto não produz, lagarto não produz. Todos eles são consumidores. Tem um produtor na cadeia e vários consumidores. Os primeiros consumidores a gente chama de consumidores primários, que são os herbívoros, geralmente. Aqui, consumidores secundários, que são os carnívoros. Terciários, carnívoros. Quaternários, carnívoros. Ou onívoros também. Aqui a gente tem uma outra forma de representação, que é a forma por pirâmide, tá? Então, aqui embaixo ficam os produtores, tá? Aqui é uma cadeia marinha, tá? A gente tem os consumidores, produtores aqui, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, todos eles ligados aos decompositores de novo. Quem morrer vai para a decomposição. Fim. E todos os nutrientes dos decompositores voltando para o produtor. Sobe a pirâmide, volta para o produtor. Não precisa nem subir a pirâmide, né? Às vezes vai só até o meio da pirâmide, volta para o produtor. É assim que funcionam as cadeias alimentares, tá? Observa que essa forma de representar, ela não é à toa. Por que ela é em forma de pirâmide? Porque ela mostra uma coisa que é muito importante, que é a quantidade de bichos. Você precisa ter uma área de produtores muito maior do que os outros níveis da pirâmide, tá? Então, olha só, sei lá, eu preciso de 10 plantinhas para sustentar. Aqui não dá 5 gafanhotos, né? Tá meio errado isso daqui. Uns 10 gafanhotos, tá? Que vai sustentar 5 sapos. 5 sapos só vai sustentar 2 cobras, que vai sustentar um gavião. Ué, professora, mas se tem tantos nutrientes aqui que passou para cá, por que vai diminuindo o número de bichos? Tem alguma ideia? Gente, vai começando a diminuir o número de bichos, porque quando a gente passa de um nível para o outro, se perde energia, tá? Se perde em partes que os outros seres vivos não vão comer, por exemplo, a gente. A gente come a carne de vaca. A gente aproveita tudo mesmo da vaca, ou tem uma parte que é desperdiçada e vai para os decompositores depois, né? Pensa bem. A gente come os ossos? Não, tá? A gente come a pele? Não. Então, na verdade, nem todos os nutrientes que o ser vivo, por exemplo, o gafanhoto, conseguiu nas plantas, vai passar adiante. Isto é, cada nível da cadeia alimentar, eu vou passar menos nutrientes, entendeu? Eu vou guardar, mas quando eu passar, lógico que uma parte fica, né, comigo ainda, o bicho não vai conseguir absorver, ele vai gastar energia. Quando ele gasta energia, ele vai estar gastando nutrientes. Então, cada nível que você sobe tem menos seres vivos. Então, a base é muito grande e lá o topo de cadeia ele é em quantidade bem menor, tá? Aqui tem um exemplo de cadeia marinha para a gente lembrar que não acontece só na terra, né? Acontece no mar também. No mar a gente tem uma coisa chamada fitoplâncton, tá? De
que muitas vezes são cianobactérias. A gente falou na aula passada. Se está com dúvida no que eu estou falando, dá uma olhadinha no vídeo passado. As cianobactérias aqui, né, que são os produtores primários, vão para bichinhos muito pequenininhos, chamados zooplânctons, que são os produtores primários, consumidores secundários, terciários, quaternários, tá? Um peixinho vai começando a comer o outro, né, dentro da água. Então você vê que na Terra a gente tem grandes vegetais para começar a cadeia, geralmente, né? E na água a gente tem, na verdade, pequenininhas bactérias que são fotossintetizantes que alimentam boa parte da vida marinha. É bem diferente, é muito interessante também, tá? Aqui para vocês terem uma ideia, isso daqui em cima é o fitoplâncton e aqui do ladinho é o zooplâncton. Isso daí é com lupas, tá? Que são parecidos com microscópios, né? Mas não deixam a imagem tão grande. Mas mesmo assim são bichinhos bem pequenos, tá, gente? Aqui está um exemplo do que eu falei para vocês. Olha só, 40 mil quilocalorias de grama sustenta tantos gafanhotos. Esses tantos gafanhotos, se eu somar, dá 600 quilocalorias. Se quando for passar, olha só, 40 mil calorias, olha quanto eu perdi já. 600 quilocalorias. E olha quanto eu perdi do gafanhoto para o sapo, tá? Sobraram 40 quilocalorias. Então, o que aconteceu é que a grama, quando ela foi passando, primeiro, o gafanhoto não conseguiu digerir tudo que estava na grama. Outra coisa, ele vai gastar energia, tá? Ele precisa gastar energia para se movimentar, para se alimentar, para reproduzir. Então, essa energia gasta, esses nutrientes que foram gastos, essas calorias que foram gastas, agora não estão mais na cadeia alimentar. Vai passar só o que ele tem no corpinho dele ainda estocado, tá? É só você pensar assim, você se alimenta, tá? Aí você fica bem gordinho, tá? Com bastante tecido adiposo, com bastante gordura embaixo da pele, tá? Bom, você tem bastante nutrientes ali. Se um leão te comer naquele momento, né? Ele vai estar, ó, bem, né? Vai pegar, não sei se ele gosta de bicho, né? Gorduroso, mas, né? Agora, vou dizer que você agora vai correr uma maratona. Gordinho mesmo. Vai lá, corre uma maratona e aí, no final da maratona, você encontra o leão agora. Melhor, o leão encontra você. E aí ele vai te caçar. Você concorda comigo que você tem menos nutrientes agora? Você perdeu boa parte dos seus nutrientes na corrida? Então agora você não vai gastar a mesma quantidade de nutrientes que você ia passar antes. Tá vendo o problema que isso pode causar? Por que eu digo isso? Vamos dizer. Eu não tenho canetinha, eu acho. Não. Mas enfim, vamos dizer que eu pegue uma parte dessa grama e desmate. Eu vou perder quilocalorias se eu desmatar uma área. Você concorda comigo se eu tiver menos quilocalorias, menos gafanhotos eu vou sustentar? E menos sapos eu vou sustentar? Tá, e qual é o problema disso, professora? Qual o maior problema disso? O maior problema disso é que quem mais sofre não é o gafanhoto, é o sapo. Dá para perceber isso? Porque ele já está em menor número. Se eu desmatar aqui e morrer uma galera aqui, o sapo já era, ele depende do gafanhoto que vai diminuir. E ele já está com a população pequena. Entendeu? Aqui também tem outra pirâmide agora de peso, né? Por exemplo, 8 toneladas de alfafa conseguem sustentar 1 tonelada de boi, que consegue sustentar 70 quilogramas de ser humano, né, do homem. Então, assim, olha o quanto eu preciso produzir na agricultura para poder ter vacas e bois que vão estar se alimentando para eu poder ter um humano. Então, para você manter um humano na Terra, olha a quantidade
de coisa. Olha o que eu tenho que fazer com a pirâmide abaixo do ser humano. Ela tem que ser muito grande na base para sustentar um humano. Nós somos quantos? 7 bilhões, eu acho, no mundo? Imagina para sustentar 7 bilhões de humanos. Quanto de plantação a gente tem que ter? O quanto de gado a gente precisa ter para alimentar os humanos, tá? Então a gente, por causa da nossa alimentação, a gente causa uma devastação muito grande na natureza. Isso vocês não tenham dúvida, tá? Mas aí a gente tem um problema também, olha só. A gente é o topo da cadeia também, né? Então, se acontecer alguma coisa aqui na base, os bois vão sofrer. Mas quem mais vai sofrer sempre vai ser o topo da cadeia, que é o mais dependente do resto, tá bom? Gente, tudo bem nisso daí? Qualquer dúvida, pode perguntar aqui no YouTube, pode perguntar lá na plataforma, no WhatsApp. Forma de perguntar é o que não falta, né? Então, gente, eu queria voltar nessa imagem aqui. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam uma parte importante que vocês entendam o desmatamento vai causar a diminuição, tá, dos seres vivos que dependem das florestas. Então, a gente pode dizer que uma grande causa hoje de extinção dos seres vivos, sem sombra de dúvida, é o desmatamento. É o desmatamento por quê? Porque acaba com o início da cadeia alimentar. Eu corto o primeiro da cadeia alimentar, que é a planta. Não tem como sustentar o resto. É simples, né? A gente não se toca, mas é algo muito simples. Então, se eu desmatar aqui uma parte da floresta, diminui aqui, diminui aqui, diminui aqui. E o gavião, pô, ele tá muito bem. Ele não tem predador, né? Porque ele depende de toda a cadeia. Ele não consegue muitos nutrientes. Segundo, né? Se começar a desmatar, ele é o primeiro a sumir, tá? Entendem isso? Não vai ser o gafanhoto o primeiro a sumir se desmatarem. Sapo, nem a cobra. O primeiro a assumir é o gavião. Depois o segundo a assumir é a cobra. O terceiro a assumir é o sapo. E é assim por diante, tá? Então a gente está. Esse tema eu vou falar rapidinho, porque eu vou falar em outro momento também. Uma coisa que acontece quando a gente se alimenta é também adquirir toxinas, tá? Então aqui está mostrando um exemplo de um celular que as toxinas, que os metais pesados foram para dentro da planta e os peixinhos pequenos se alimentaram da planta. E aí passa pela cadeia alimentar também, tá? Esse é o chato. Tem muitos agrotóxicos que passam por cadeia alimentar desse jeito. E aí o peixinho comeu, ele vai ficar intoxicado, os peixes maiores vão comer e vão ficar mais intoxicados ainda. Por quê? Porque eles comem as 3 toxinas desse, as 3 desse, as 3 desse, ó. 3 bolinhas. Aqui dentro agora tem 9 bolinhas. Estão vendo que ele tá mais intoxicado? Então aqui eu vou mostrar alguns casos, tá? Por exemplo, o desmatamento na região da girafa, na região onde vive a girafa, algumas as espécies de girafas, estão sendo muito desmatadas. Elas são herbívoras, são consumidoras primárias, né? Elas comem as plantas, mas elas já são o topo de cadeia, entendeu? A cadeia delas termina aí. Planta elas, acabou a cadeia. Porque elas não têm predador. Os filhotes delas têm, mas elas adultas não têm predador natural. Então elas já são topo de cadeia. Extremamente, passando por extremos problemas, né? Até porque ela é grande, ela precisa de muito nutriente por causa da devastação do território. Alguns animais brasileiros que estão em extinção por desmatamento, tá? Não só desmatamento, mas uma causa importante é o desmatamento. Lobo-guará, topo de cadeia, tá? Onça pintada, topo de cadeia, tá? 2 topos de cadeia que estão em extinção, infelizmente, tá? Porque eles dependem de caçar bichos para a sobrevivência da espécie. Se esses bichos que eles caçam
estão diminuindo por causa do desmatamento, eles são os primeiros a serem prejudicados. Então, grandes topos de cadeia do mundo inteiro, grandes predadores, tá? Consumindo, estão em risco de extinção porque são os primeiros a serem prejudicados, né? Como a gente fala, os que estão no topo da cadeia sempre são os primeiros a serem prejudicados, tá? Próxima aula, então, a gente vai falar um pouquinho das interações ecológicas, tá bom? Beijo, meu povo.